E aí, galerinha do canal Mais Humanas, eu sou o professor Rui Damasceno e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o conceito ou a prática, a problemática da intolerância religiosa no nosso país. Antes de continuar falando sobre intolerância religiosa propriamente dita, quero falar para vocês um pouco sobre o pensamento religioso. Aliás, não haveria intolerância religiosa se não houvesse religião. Concorda comigo? Isso é um ponto comum, isso é óbvio. E para a gente pensar um pouco sobre o pensamento religioso, eu quero falar um pouquinho sobre o que é religião, como a religião se desenvolve no mundo e qual a importância da religião para os seres humanos. Tá? Para desfazer alguns mal entendidos ao longo da história, principalmente na era contemporânea, a respeito do que é a religião e qual a sua importância para a nossa sociedade nos dias de hoje. O primeiro elemento que eu quero destacar aqui para vocês é uma dica de leitura, tá? De um dramaturgo francês chamado Molière. A expressão que eu quero tratar com vocês aqui começa com a ideia de hipocrisia. E aí eu quero dar uma dica de leitura para vocês. Existe uma obra transcrita do Molière, desse dramaturgo francês, uma comédia, chamada de Tartufo. O Tartufo, ele é um hipócrita religioso, um falso beato que se aproveita de um senhor, né, que convida ele para viver em sua casa e ele chega ao ponto de oferecer a sua filha para esse homem de aparente boa moral e que falava mal de todo mundo. A partir dos seus valores religiosos, ele atacava a tudo e a todos. Interessante, não é mesmo? Interessante também perceber que essa é uma das principais características de antipatia da religião. Um dos grandes problemas de antipatia ou de intolerância religiosa ou da falta de empatia da religião ou dos religiosos com os demais diz respeito a medir os outros a partir da sua própria régua. E a partir dessa medição dos outros a partir da sua própria régua, né, um comportamento claramente etnocêntrico, ou seja, valorizar ou julgar a cultura do outro, né, a partir da sua própria como regra ou como régua de valorização. Essa antipatia, ela vem de elementos arbitrários que fazem parte da gênese do pensamento religioso. A religião ela é oriunda do pensamento mitológico. Desde os tempos mais antigos, nós vemos que a religião ela vem se desenvolvendo dentro do sentimento mitológico, por exemplo. A mitologia ela surge com os seres humanos buscando no divino. A gente só não sabe de onde ele tirou essa concepção de divino. Mas é importante você saber que essa concepção de divino ela sempre esteve presente na humanidade de alguma maneira. Desde que nós começamos a nos organizar como sociedade, convivência coletiva, nós abstraímos de algum contexto a concepção de divindade. E da concepção de divindade sai a concepção de mito. E da concepção de mito e de divindade nasce a concepção de religiosidade ou de religião. Há algumas pequenas diferenças entre o mito e a religião. O mito é sempre arbitrário e não tem compromisso com a verdade. O mito é a verdade em si mesmo. Já a religião, ela se abre um pouco mais para o diálogo lógico e ela se permite um pouco mais a investigação racional. Uma outra forte característica do pensamento religioso é que a religião ela é sistemática e por causa dessa característica sistemática da religião, ela precisa de elementos históricos, reais e materiais para fazerem parte da sua narrativa. E a partir desses elementos históricos, reais e materiais, surgem um conjunto de regras que Durkheim vai chamar ou exemplificar na sua obra, né, uma das principais obras do Emile Durkheim e uma das obras mais importantes para a fundação do pensamento da sociologia, da antropologia e das ciências sociais como um todo, que é a obra As Regras Elementares da Vida Religiosa. Nessa obra, o Durkheim ele entende, ele mostra, ele se preocupa em mostrar a religião como um fato social, que é anterior ao indivíduo. Ou seja, quando o indivíduo nasce, a coletividade já deixou pronta, né, as regras de convivência religiosa. É um processo histórico que se afirmou como uma instituição social forte que regula o comportamento dos sujeitos a ponto de exercer sobre os sujeitos uma coerção social muito clara. Essa coerção social gera uma padronização do comportamento. E quem está fora dessa padronização vai sofrer a coerção do grupo. É aí, a meu ver, que a gente pode interpretar o surgimento da intolerância religiosa. A intolerância religiosa ela é
um efeito colateral do pensamento religioso no ser humano. Por quê? Porque é com a religião que vão se desenhar, que o ser humano consegue delinear as concepções de ética, moral, política. E quando eu falo de ética, moral e política, eu estou falando do que é certo e do que é errado. Quando eu falo sobre o certo e o errado, eu preciso de alguém que regule o que é certo e o errado. Eu preciso de uma instituição maior que regule o que é o certo e o errado, para que a sociedade se mantenha debaixo dessas regras entre o que é o certo e o que é o errado. Então, a partir da reflexão do que Durkheim está propondo para nós, né, sobre o que seria a força reguladora da instituição religião, desde os primórdios, eu quero trazer para vocês um outro viés. É importante lembrar que a religião não é apenas a intolerância. Nenhuma delas é apenas intolerância. Assim como nenhuma delas é somente a própria tolerância. Tá? A religião ela é, por natureza, a maioria delas, em seu dogma, ela é, por natureza, intolerante no que diz respeito a ela se manter como a verdade absoluta. A se manter ela como a verdade religiosa suprema. Principalmente no caso das religiões de matriz abrâmicas, né? Que surgiram ali na região da Mesopotâmia, né? Com Abraão, que é o islamismo, né? O judaísmo e o cristianismo. São três religiões monoteístas que tentam se afirmar como sendo o epicentro da verdade espiritual do planeta. E está no dogma dessas religiões se apresentar como a única opção de religião verdadeira. Mas faz parte do dogma religioso, né, da estigmatização religiosa, o sentimento de que a verdade está com aquela doutrina religiosa. A religião também tem coisas muito importantes para o ser humano. Durkheim e a antropologia subsequente, os estudos de sociologia e antropologia da religião. Né, e eu indico aqui uma outra leitura para vocês, que é a leitura do Dossel Sagrado, de Peter Berger, onde Peter Berger vai mostrar que há sim uma articulação da religião, mas associada, muitas vezes, à falta de racionalidade. Depois de um tempo, a religião tende a se enfraquecer. Tem um outro sociólogo, antropólogo importante chamado Clifford Geertz, que vai fazer uma análise do movimento islâmico e vai mostrar quais são as fragilidades do movimento da religião islâmica no que diz respeito ao enfraquecimento da prática, né? O surgimento do nominalismo islâmico, né? Na Índia. E isso é para mostrar para vocês que a religião ela tem um poder sobre o indivíduo. Mas esse poder se dá porque a religião também oferece coisas boas para o indivíduo. A religião oferece sentimento de libertação, a religião oferece sentimento de consolo, a religião oferece encorajamento para enfrentar as dificuldades da vida, né? A religião ela é um pressuposto filosófico do ser humano que deposita no imaginário social do ser humano a percepção de esperança. Logo, a religião ela não é de todo descartável. Ela não pode ser descartada. Até porque, se você for parar para analisar, desde que o mundo social existe, desde que o ser humano se revela como um ser social, a religião faz parte da existência do ser humano. Porém, os outros elementos que eu destaquei ao longo da exposição até agora explicam para a gente que existe regra no pensamento religioso. E como o pensamento religioso ele é sempre doutrinário, senhoras e senhores, você precisa perceber que aquilo que é doutrinário vai querer se impor sobre o outro. Então, se eu tenho uma pluralidade religiosa, eu vou ter conflitos religiosos. Em nome do sentimento religioso, porém, pela necessidade de poder do ser humano de continuar controlando o outro. A religião ela não tem força em si mesma, mas quando ela é apropriada, ideologicamente falando, ela se transforma num instrumento de dominação do outro, né? De uma classe sobre outra, de um poderio sobre outro, de uma elite sobre outro grupo. Tá? Então, exatamente nesse ponto que nasce o sentimento de intolerância religiosa. Eu quero destacar para vocês aqui um pequeno trecho dessa obra aqui, tá? Do John Locke, Carta à Tolerância. John Locke, um dos mestres do empirismo, né, da modernidade clássica, também um dos pais do liberalismo, né, da filosofia liberal, um dos pais do pensamento iluminista. John Locke era um crítico do pensamento ou do hábito intolerante, né, das disputas religiosas de sua época. Vale lembrar que John Locke é
praticamente contemporâneo de Molière, aquele lá francês, né, o dramaturgo francês que escreveu a peça Tartufo, tá certo? Que eu insisto, leia a peça Tartufo, tá? Procure assistir a peça Tartufo, existem releituras dela aí mundo afora. Então, a intolerância religiosa, segundo John Locke, ela acontece porque os seres humanos não seguem os pressupostos de fato da sua religião. A intolerância religiosa é apenas a regra sem a religião. É o peso moral da religião, é a coerção da religião, é a capacidade reguladora da religião, sem aquelas outras características que eu disse que filosoficamente dão ao ser humano a esperança, né? Que é o consolo, né? A esperança de liberdade, né? O sentimento de encorajamento para enfrentar as lutas sociais e a própria necessidade de coesão social que a gente pode encontrar no pensamento religioso. Regras de sobrevivência. A religiosidade ajuda a humanidade a se manter viva, a se manter coesa em muitos aspectos. Regras que a gente pensa que são tolas, na verdade, são regras para boa convivência. Porém, quando eu tiro do sentimento religioso, tá? Ou da prática religiosa, a parte do consolo, do encorajamento, da esperança e da coesão social, eu fico apenas com a parte da coerção, do poder, da violência e da força bruta do pensamento religioso, transformado em instrumento de alienação e ideologia para a dominação de outras pessoas. É o famoso empurrar de goela abaixo. No Brasil, nós sofremos o efeito que aconteceu em toda a América Latina. Você vai observar que a intolerância religiosa ela começa em 1500, a intolerância religiosa moderna. Ela começa em 1500, quando o processo de reconhecimento de outros povos se deu a partir do europeu. E o sentimento de dominação dos europeus acabou favorecendo a majoritariedade do pensamento cristão. E o pensamento cristão, como sendo o representante máximo da cultura europeia, escravizou, dominou, colonizou religiosamente, né, imprimiu uma colonização religiosa e não uma conversão espontânea aos dogmas do cristianismo. E a religião ela foi substituída de algo que o ser humano se interessa por ela, se encanta por ela e passou a ser utilizada como instrumento de controle social. Eu quero compartilhar com vocês um outro filósofo conservador, né, esse outro, e muito conhecido no caminho da literatura. É o C.S. Lewis, um dos maiores literatos, né, do século XX, sem dúvida. Veja o que ele vai dizer sobre o que é a religião como instrumento de poder e de dominação. A teocracia, senhores, é o pior de todos os governos possíveis. Quando qualquer coisa transcendental ou espiritual demais, ou mesmo qualquer coisa muito fortemente ética em suas pretensões religiosas, é perigosa e encoraja o Estado a invadir a vida privada das pessoas, a querer o controle sobre a vida das pessoas. C.S. Lewis entende que quando você não é religioso de fato, mas por imposição do Estado, por imposição de instituições alheias à individualidade do sujeito, nasce a intolerância religiosa. É importante vocês perceberem que esse debate ele vem se arrastando principalmente depois dos processos colonizatórios, a libertação das colônias africanas e a abolição da escravidão. No Brasil, a intolerância religiosa ela é profundamente marcada pelo conflito entre o pensamento e a cosmovisão cristã e a cosmovisão afro-brasileira. Além de tudo, o sentimento de colonização religioso que toma conta dos seres humanos. É bom lembrar que a filosofia ela se tornou um pouco rivalizante, a filosofia contemporânea, a academia contemporânea, ela se tornou um pouco rivalizante do pensamento religioso. Por exemplo, citando Marx ou Rosa Luxemburgo, fora de contexto, para imprimir que eles eram contrários à religião. É bom lembrar que o que Marx citava quando ele dizia que a religião é o ópio do povo tem um contexto mais amplo. Marx reconhecia que a religião, né, lá na crítica à filosofia do direito de Hegel, Marx diz que a religião é o ópio do povo.
Mas antes de dizer que a religião é o ópio do povo, ele explica o que ele quer dizer. Ele diz que a religião é uma maneira do ser humano lutar contra as suas angústias, protestar contra aquilo que gera sua angústia e dar a ele anestesia de suas dores, que até certo ponto é necessário. O ópio não era apenas uma droga, mas também um remédio que ajudava a inibir a dor. A religiosidade é um elemento que ajuda a inibir a dor. Como a gente falou há pouco tempo, a religião ela precisa ter a característica da esperança, ela precisa ter a característica da liberdade, do consolo, do encorajamento para a vida. Faltando esses elementos, nós temos apenas os elementos da coerção, da repressão, né, da injustiça e da desigualdade. Por isso, com o projeto contínuo de colonização do cristianismo entrando dentro do Estado, como foi com Constantino, como foi com a Igreja Católica na Idade Média, na Idade Moderna, e como tem tentado se fazer aqui no nosso país, uma confusão entre o espaço do sagrado e o espaço do Estado e o espaço das liberdades individuais. A tolerância religiosa no nosso país ela é decorrente do processo de invasão, né, da esfera privada por parte de instituições religiosas grosseiras e que esquecem os principais elementos da função da religiosidade, que é trazer consolo, esperança, né, encorajamento para a dinâmica social, cooperar com a coesão social. Então, quando a tolerância religiosa ela é deixada de lado, quando nós, como seres humanos, passamos a valorizar a religiosidade como um instrumento de dominação. Por isso, nós temos tantos preconceitos contra a religião afro-brasileira, nós temos tantos preconceitos e vontade de diminuir o outro ou de impor uma moral coletiva a partir de pressupostos religiosos que pertencem a um grupo, mas não a todo o grupo. E aí a religião perde essa característica de individualmente encantar o sujeito que participa do seu processo de religiosidade. Perde essa característica de encorajamento, perde a característica de consolo, perde a característica de dar esperança. E aí a gente substitui a esperança pela religiosidade. Tá bom? E aí entra a intolerância religiosa. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. São muitas as ideias e eu espero voltar para dar continuidade a esse bate-papo sobre tolerância, intolerância e religiosidade no nosso país. Valeu essa galera e até o próximo encontro. Curte, compartilha, não deixa de fazer a sua inscrição no nosso canal. Valeu, gente, um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo. Fui!